Aí eu faz bastante tempo. O primeiro vídeo tinha sido somente teste, eu não tinha certeza se continuaria. Mas felizmente uma terceira coisa resolveu voltar esse ano. Sim, uma terceira. Eu tinha feito um vídeo de God of War e não consegui postar ele. Mas isso não importa agora. Porque eu vi uns filminhos esse ano e um deles que eu vi tá na thumb. Quantos de vocês têm muita nostalgia por Avatar? O que tem a comentar sobre isso? Porque eu me considero meio imune a isso, porque eu já vi Avatar, mas faz muito tempo e mal lembro das coisas. Outros filmes que eu vi além desse novo Último Mestre do Ar, eu vi o filme do He-Man, esse eu vi em casa. Eu vi o filme do Homem-Aranha, que eu até pensei que poderia fazer um vídeo, mas eu não tenho certeza se dá. Que eu não sei se eu tenho muito a adicionar além da qualidade do filme em geral. Assim como eu vou falar daqui do Avatar. Além de outras coisas que saíram sobre os próximos avatares, né? Eu vi tudo, sim. Eu vi a lenda de Aang, eu vi a lenda de Korra. Eu não lembro exatamente, eu só não lembro muito bem. Eu acho uma relação parecida com quando eu assisti Dragon Ball. Eu acabei assistindo o Dragon Ball Super antes de assistir o Dragon Ball clássico. Então eu não tenho tanto preconceito que tanta gente tem com Korra. Acho que é só mais uma outra série, apesar de não ser tão impactante no geral. Mas eu não dei o trabalho de reassistir tudo pra poder ver o filme, eu só fui ver o filme na fé, porque filme bom é filme bom por si só, né, pai? Dessa vez eu não fui atrás de comentários, porque a gente já tem um filme concreto de frente do God of War e do Dragon Ball, que a gente só tem os trailers. Esse filme eu vi e eu consegui pensar algumas coisinhas. Eu começo querendo comentar da animação, porque eu sou ligeiramente entusiasta nessa área de ilustração, etc. Que também porque é parte de um branch desse nova animação aí. A série já era muito bem animada, já tinha esse quesito que eu pude ver por aí depois, aprofundar mais dos movimentos em si, que podia não ser tão bonito na época, mas só que já tinham essas técnicas inseridas lá. Um estudo legal pelos movimentos que acompanhavam as dobras. Esse filme tá todo mais bonito, né? Um pouquinho bonito até demais, eu diria. Algumas partes me incomodaram no hiperdetalhamento, mas o que eu quero focar agora aqui no negócio do estilo que mudou. Porque o estilo mudou. Você assistir o, a animação antiga e esse novo filme, você vai notar a diferença além do que só, tá mais bonito. Não, o rosto tá um pouquinho diferente, não chega a ficar irreconhecível como eu vi alguns comentários falando daquela nova animação que vai sair de Avatar. Esse sim eu vi alguns comentários para falar depois, mas do filme em si ele tá um pouquinho diferentinho, tá aquela coisa que tá em todo lugar praticamente que tá tentando virar um pouco anime. Mas acho que me entendam mal, não achei ruim não. Eu eu gostei, ficou clean e não destoou muito do que era antes, ainda tá muito original. E também tem a questão da movimentação, do character design, além do estilo, a, a colorização e sombreamento. Eu também achei muito interessante que agora tá. Se você prestar atenção nas cenas, vai conseguir ver que o sombreamento está seguindo uma estética que ele muda quase a cor inteira de um personagem. É igual algo que tem em algum Fate aí, que eu não sei. Eu acho que é algum Fate, talvez esteja falando crimes. Mas que o caráter ele fica com um monotom quase. Com uma área de dissonância de luz ou uma área de dissonância de sombra. E as sombras elas estão seguindo não uma área inteiramente escura e direta. Ele está tendo uma espécie de graduaçãozinha nas áreas que é arredondada, ou seja, vai ficando uma sombra degradadamente. E outras partes tem uma área de sombra direta porque é uma área com ponta, por assim dizer. Além disso, tem aquela questão do hiperdetalhamento. Não é algo que está matando o filme, mas é o que tem nos cenários. Se você reparar os cenários, eles estão muito bem feitos, estão muito bem detalhados, que fica até estranho olhar os personagens que estão andando neles, porque são personagens 2D, estão tendo movimentos cartunescos, e do nada estão interagindo no cenário com coisas super reais aí com um monte de sombreamento e detalhe pica aí, né?
E também, além disso, no final tem um bagulho que eu vou dar spoiler aí, preparados pro spoiler. O Aang e o Taga, eles se transformam. E as transformações, elas não ficam muito bem em tela, elas assim aquele frame que quando aparece elas estão bonitas, elas estão destacadas no flashback da Avatar que enfrenta o Taga, tá muito bem destacado a transformação dele, tá legal naquele fundo, mas só que em ação elas ficam borradas, elas também têm uma iluminação muito forte, não dá nem pra ver o desenho dos personagens direito, fica um pouco ruim de ver no geral, aquela luz e visual todo exagerado, eu diria. Além disso, tem o character design dos personagens que envelheceram, que eles estão bonitos, apesar de seguirem a fórmula de ficar mais bombados e mais cabeludos. E é um negócio estranho dessa animação que o Aang ele é o protagonista, ele tem o arco dele que é legal, tem um fechamento legal no final, o filme é dele, mas a interação com os outros personagens fica um pouco estranha porque eu não sinto que eles estão no filme direito, parece que eles só estão ali acompanhando. E é pior ainda, porque no filme, enquanto eu assistia, o que eu me lembro agora, eu lembro mais do que o Sokka tava fazendo de fundo nas cenas do que o Zuko tava fazendo. O Zuko parece que ele tá só ali acompanhando e ele não tem cenas importantes, alguns momentos legais. Tipo, a cena que ele aparece no trailer, que ele tá atacando fogo em algum lugar, ele tá só atacando fogo pro ônibus dele, o, o ônibus balão dele ficar voando ainda. Não é nem alguma cena de luta ou algo assim. E voltando no Sokka, ele incomoda porque ele é um alívio cômico, não dá pra esperar algo demais dele além disso, mas às vezes ele quebra, porque parece que só ele é o alívio cômico. Não sinto muito a Katara acompanhando ele, a Toph acompanhando ele nas cenas cômicas pra poder deixar ele não tão dissonante, mas parece que só ele tá fazendo piada, só ele que tá sendo bobo no meio da rapaziada séria, situação séria lá. Ficou um pouco distoante demais, ao meu ver. Acho que eu só perdi o costume. E também continuando na Katara, depois de usar o Zuko, a Katara e o Aang estão estranhos nesse filme, porque mostra que eles estão em relacionamento, né? Essa parte eu entendi, ok. Né? O filme não é sobre o relacionamento deles, né? O Naruto The Last. Mas só que é estranho, porque a Katara e o Aang eles não mudam o tratamento de si pro outro, porque eles sempre tiveram respeito, eles sempre foram companheiros, só que tá estranho porque parece que eles continuam os mesmos amigos que eram antes, mas só que agora de vez em quando eles se beijam. Tipo, fazer extremamente eles estão agindo igual, mas do nada tem um beijar, alguma coisa meio romântica. Não senti que eles estão num relacionamento mesmo. Não consegui sentir esse romance. Pouquíssimo da parte do Aang mesmo, porque não dá pra enxergar nisso nele, nem na Katara. Só uns momentinhos que sente um pouco desse lado de romance da Katara, porque é só ela que chama pro beijo também. Ele não faz nada que dê pra indicar que ele tá no relacionamento com alguém. Aí, chegando no Aang, chega no maior ponto positivo e o maior ponto negativo do filme, que é o arco dele. Tem um elemento do Taga, que é o segundo último mestre do ar, que ele aparece e tem esse sentimento compartilhado com o Aang pela perda dos dobradores de ar. Porque na época dele, assim como os dobradores de fogo atacaram a terra do Aang, ele foi atacado pelos dobradores de terra quando o Avatar existia. E aí ele não foi defendido, vingado pelo Avatar, porque o Avatar não é isso, ele cria esse rancor e esse nacionalismo revanchista contra todos os outros dobradores, igual usando esse ódio que o Avatar deveria ter superado os dobradores de fogo. E tem a questão que o Aang ele já devia ter lidado com esse sentimento antes. É um arco em que ele teoricamente já deveria ter fechado quando acabou a série principal. Mas eu tomo a liberdade de dizer que com o elemento do Taga e tem o cajado aquela Avatar antiga que é capaz de conceder a dobra para as pessoas, né, e traz essa nostalgia dele conhecendo um outro dobrador de ar. Eu dou essa liberdade do filme dizer que esse sentimento voltou por um instante e o Aang ele vai ficando bravo, ele vai ficando arrogante com os amigos dele por causa dessa vontade de ter aquilo que ele perdeu de volta. E ele dá um payback legal no final. Porque o Taga, super esperavelmente e previsivelmente, ele vira
um vilão no final, ele pega o cajado e começa a dar dobra para várias pessoas fazerem o mal. Aí, isso, como o próprio Aang diz, destrói o sonho deles de poder ter aquilo de volta. Enquanto eles brigam, ele pega o cajado, começa ele tem aquela transformação que eu disse antes, bem legalzinha, mas só que nem tão legal em ação. Aí ele começa a brigar, humilhar o Taga, que é engraçado, porque a Avatar antiga com o cajado não conseguiu vencer o Taga, teve que prender ele no gelo, mas o Avatar, ele, né, é o Avatar. Respeito, cara. Aí tem essa questão que ele vê aquela folhinha lá dos dobradores de ar, e tem essa iluminação dele, um último flashback dele ver os dobradores de ar correndo por aí. E eu acho legalzinho que dá essa martelada final no trauma dele, ele vendo que o que ele quer de volta não é que a dobra de ar exista, porque quando ele derrota ele fala que ele para de brigar, ele fala que a custa do que ele ia fazer, das coisas que ele estava fazendo, do jeito que ele estava fazendo, dando dobra de ar a criminosos que estavam usando a dobra para fazer o mal, não era isso que ele queria. Ele destrói porque não é pra ser desse jeito. Aí no final do filme tá ele treinando novas pessoas. Porque o que ele queria de volta não era que existissem dobradores de ar. Era aquela família, aquele tipo de pessoa. A dobra de ar não era o ponto. O ponto era os monges que eles eram. Aí é legal. Legalzinho. Continua. Fica um pouquinho inconsistente lá no futuro com a Korra, mas pelo filme em si é legal. Quando acabou o filme da Katniss, né? Porque acaba. Vou ter que admitir isso. Eu não era atormentado pela nostalgia, mas me pegaram pelo sentimentalismo. E é um filme no geral legal. Bem legalzinho mesmo. Tem esses pontos aí que eu comentei, mas nada que mata o filme. Ele é bonito. A luta final ele fica uma confusão um pouco de pós-scale, que eu comentei que o Eng consegue humilhar o cara que a Avatar antiga com um cajado não tinha conseguido derrotar. Aí tem esse mesmo cara consegue derrotar toda a equipe do Eng, o Sokka, o Zuko, a Katara, a Toph juntos. Não derrota, não mata ninguém, mas só que ele só não chega pra lá facinho todo mundo. É um pouquinho consistente essa parte da luta. E a cena mais legal, mais bonita que eu achei do filme é quando eles estão lá, o Taga e o Aang estão trabalhando juntos para poder dissolver os tornados. Tem aquele negócio do hiperdetalhamento do cenário, mas ali funcionou bem, porque eram as nuvens, os raios eram formas mais abstratas e ficou bem bonito ao meu ver. Partindo desse veredito, tem aquele trailer do novo Avatar que tem os 7 refúgios, eu acho que é o nome. Não dá pra tirar muita coisa daquele trailer, né? Não sou gênio pra poder prever o que a série vai ser. Mas já dá pra bater o martelo que Avatar tá cansando um pouco, né? Teve a série da Korra, que eu disse que eu não lembro tudo, mas aí já dá uma bem viajada, aquela síndrome de Dragon Ball, tem que ser maior, mais forte, mais poder, mais força, as coisas vão escalando. Não é exatamente ruim a série da Korra, pelo que eu quero dizer, mas só tem essa síndrome aí de tem que fazer coisa mais importante, tem que impressionar mais. Agora da Korra tem a personagem dela é legal, a série vai mostrando a passagem do tempo com os personagens velhos, tem o cenário steampunk, eu acho que é o nome, né? Que a Avatar já flertava com isso antes, com o imperialismo dos dobradores de fogo, que a dobra de ferro dos dobradores de terra, e é legalzinho. Aí agora já vai pra um bagulho futurístico mesmo. Ele pulou nossa realidade atual pra ir pra um bagulho aí futurístico. O trailer não é nada demais, né? Não dá nada que dá uma super empolgação, mas ele tá aí e vai sair daqui a pouquinho, pelo que eu vi. Eu acho que esse ano. Eu não tenho muito que comentar, além do que eu não tenho preconceito com Korra. Gostei desse retorno de Avatarzinho. Nunca mais vamos se ver. Talvez seja melhor assim. E esse é o vídeo.